O vidro se estilhaçou no ar como uma palavra proibida, e o som cortou a conversa como uma lâmina. Por um segundo inteiro, o Diamond Lotus deixou de ser restaurante e virou anfiteatro. Luzes baixas, veludo, porcelana brilhante, respirações suspensas. No centro daquele silêncio, Maya Kim alinhava talheres como se cada fio de metal fosse uma linha de defesa. Ela sempre reparava nos detalhes que ninguém via. A pequena mancha no guardanapo que denunciava quem usara vinho tinto antes do arroz, o jeito que o gerente Richard endireitava a gravata nos ombros, o ritmo das vozes dos clientes quando o assunto era dinheiro. Invisível por profissão, visível por ofício. Funcionária do Diamond Lotus há 6 anos, Maya aprendera a mover-se como se fosse parte da mobília. Uma presença que servia, limpava, somava sorrisos falsos e desaparecia. Depois do vidro, nada foi igual naquela noite. O Diamond Lotus era mais que um restaurante. Era palco e tribunal. Salão onde se pesava respeito como se pesam especiarias. O público vinha para ser visto. Os locais reservados para membros do conselho guardavam o ar refrigerado da autoridade. Ali palavras tinham valor e silêncio tinha veredito. A clientela carregava códigos. O staff obedecia a sinais. Quem entrava primeiro, quem tocava a taça, quem falava, quem calava. Maya sabia cada código. A avó Lee Myung havia ensinado-lhe a memória dos gestos e das palavras. Não como lição de subserviência, mas como mapa. Serve com as 2 mãos, dizia a avó, porque 2 mãos mostram que você carrega respeito e não medo. E havia outra lição, menor em horas de sol, maior na soma das noites, a língua da casa, o dialeto arcaico que a avó murmurava entre uma porção de quinte e outra, como quem cultiva fósforos para acender fogueiras no futuro. Hoje a família Park vinha jantar. O velho que impunha silêncio, Jin-woo, vindo de um tempo que cheirava a pólvora e chá forte. E o filho, Park Man-jun, o chairman, cuja presença fazia as luzes parecerem mais brilhantes ao redor de sua mesa. Junto com eles, cortesãos e capangas em ternos caros e o olhar sempre atento do inimigo, Kong Deong, que tivera seu nome murmurado nos corredores como uma ameaça em caixa baixa. Trevor, o garçom novo, estava nervoso. Alguém sempre estava nervoso quando a Park chegava. Ainda jovem demais para conhecer o medo em camadas, ele tropeçou no protocolo, ergueu a voz, colocou o prato na mesa errada, virou as costas em um movimento que parecia desdém. O velho Jin-woo franziu a sobrancelha, um ruído curto, quase indiferente, e todo mundo soube que um erro tão pequeno podia ser arriscado. O gerente Richard fez sinal, a mandíbula tensa. Trevor corou, tentou se redimir com um sorriso forçado. Foi quando Maya percebeu. O prato que deveria ter vindo com calma e precisão precisava, agora, de algo que não constava no manual do Diamond Lotus. Precisava de memória. Ela pegou o prato tradicional. Arroz com bolinhos de arroz enrolados em folha, um pedaço de carne curada como promessa, e andou até a mesa dos Park. Seus passos eram medidos. O salão parecia reduzir-se ao espaço entre seu peito e a mesa. O velho Jin-woo olhou para baixo como quem observa uma figura pequena que ousa subir ao palco. O filho ergueu a cabeça curioso. Maya inclinou-se, as palmas das mãos levemente unidas, e junto ao prato soprou uma saudação que carregava pó de eras. Era uma frase curta no dialeto arcaico. Uma construção que a avó lhe repetira até que seus lábios a dissesse sem pensar. Mul hae mi rie seon. Dialeto arcaico, ficcional, que significava, em palavras simples, eu honro a sua casa e o sangue que a sustenta. A tradução veio macia, dita quase como confissão. Eu honro sua casa e seu sangue. O salão suspirou. Não houve gritos. Houve um momento em que a conversa se recolheu, como se todo o ruído tivesse sido sugado por aquele som. Os tenentes de ternos cruzaram os braços. Um copo de cristal ainda tremia na mão de um homem que agora parecia ter esquecido o motivo de sua presença. O velho Jin-woo deixou o olhar vagar, e a expressão em seu rosto mudou. Não surpresa, não raiva, mas algo mais raro. Reconhecimento. A palavra tinha poder. Não era apenas a nostalgia de um idioma que morria. Era um sinal, um atestado invisível sobre quem ali pertencia a que história. Quando Maya pronunciou a frase, ela não almejava glória. Buscava apenas resguardar uma tradição que outrora servira para dar nome aos estranhos e colocar gente nos lugares que lhes cabiam. Mas o efeito foi outro. A sala inteira mudou de temperatura. Jin-woo inclinou a cabeça. Seus olhos, fundos como pequenas cavernas, buscaram a face de Maya.
O velho murmurou algo que foi só para si, e depois, para surpresa geral, disse o nome que ninguém ali esperava ouvir naquele contexto. Li Miandi. Houve uma pausa tão longa que pareceu instigar a música a interromper. Li Miandi era a avó de Maya, um nome que carregava histórias compridas e feridas encolhidas. O rosto de Jane Wu descortinou uma história que não se contava em jornais nem em livros, uma lembrança de pessoas que um dia juraram juramentos e depois os venderam. Miang? A palavra foi como um toque, mais íntima que o devido. Ela ainda respira neste mundo? Maya sentiu o chão sob seus sapatos mudar de firmeza. A presença do velho não era apenas uma imposição de status, era um mapa que podia levar a coisas perigosas. Mas havia algo inesperado também. Não era exclusivamente desgosto. Havia surpresa, talvez até pena, enterrada no modo como seus traços se tensionaram. Sir, Richard começou a dizer, a voz cuidadosa, como quem tenta impedir que se derrube um castelo de cartas. Uma saudação atípica, mas... Jane Wu ergueu a mão. Uma linha severa cruzou sua face. Em 4 palavras curtas, ele ordenou que a garçonete permanecesse. E ali, no centro daquele palco de porcelana e luzes, os dois encararam-se. O velho não deu ordens extras, não precisava. A mesa fez-se cúmplice daquele questionamento silencioso. O convite para sentar foi surpreendente. Inesperado, oferecido sem tanto teatro, apenas um gesto breve do filho, Park Man-jun, como quem estende um token de curiosidade. Maya soube em milésimos de segundo que aceitar podia abrir portas e armadilhas em iguais proporções. Sentar significaria estar mais próxima do olho do furacão, e talvez mais vulnerável à violência dos que não gostassem da revelação de sua origem. Maya hesitou. Viu a avó nas lembranças, os ensaios noturnos da língua antiga à luz de um lampião fraco, o aviso de manter distância quando o mundo gritasse demais, e aquele gesto que parecia simples. Nunca recuse o lugar que te chamam a ocupar. Rejeitar é dar àquele lugar o poder de te ferir pela ausência. Havia fé nessa lição, e havia cálculo. Ela sentou. O jantar se transformou em interrogatório velado. Palavras foram pescadas como se fossem anzóis. O velho Jin Wu puxava fios com singela malícia. Perguntas sobre nomes, sobre a avó, sobre tempos em que as coisas eram resolvidas sem jornais e sem advogados. Man-jun mantinha o estilo cortês e afiado como lâmina polida. Perguntas fingiam indiferença, mas cada indagação carregava um peso de genealogia. Richard observava, tenso. Marcus, o waiter sênior, trocava olhares com Trevor. A cozinha parecia menor, e o coração de Maya pulava, estranhamente fora do ritmo do prato do dia. Ela respondia com cuidado, sem entregar mais do que era pedido. Mas nas respostas pequenas havia verdades maiores. Li Miandi era real. Existia um passado que cheirava a café queimado e cartas escondidas. Havia um homem, Li Taeyong, cujo nome ainda abria portas e fechou janelas à sua volta. Jane Wu sorriu por um instante como se lembrasse de algo doce e amargo. Taeyong, murmurou, e um relâmpago percorreu a mesa. O nome tinha carga. Para alguns significava heroísmo. Para outros, traição. Para Maya era o pai que ela conhecera apenas em recortes e histórias veladas, o homem cujo rosto aparecia foto a foto em um álbum que a avó guardava embaixo das tábuas do assoalho. Houve depois uma demora. O jantar prosseguiu com cortes de carne que rivalizavam com o silêncio. As conversas voltavam ao normal, mas o tom do salão já estava outro. Algo pairava. Havia reconhecimento, e reconhecimento sempre cobra seu preço. Quando a porta lateral se abriu, empurrada por 2 mãos que não pediram licença, o ar trouxe outro cheiro. Couro velho, suor e gasolina. Kong Deong entrou com o tipo de presença que não pede permissão para ser percebida. Impõe. Ele era figura conhecida, tipo que se alimenta de desassossego alheio. Tinha os punhos de quem aprendera a falar através de violência, e um sorriso moleque que transformava mesas em arenas. Kong observou a mesa dos Park com uma mistura de interesse e ressentimento. Seus olhos cruzaram com os de Man-jun por um segundo, e o mundo encolheu. Havia história entre eles. A tensão virou quase palpável quando ele se aproximou, fingindo estar ali por acaso. Ele cumprimentou com uma voz que arrastava sarcasmo. As palavras eram cortes, as intenções mais cortantes ainda. Chairman, Kong disse com reverência que se empresava tática. Sua presença trouxe à tona todos os ruídos baixos, o zumbido de talk shows privados. Era como atirar um fósforo em óleo. Ele provocou uma faísca no canto. Man-jun respondeu com frieza e educação, mas havia um olhar que já alertava. Cuidado. Não se tratava daquele encontro casual.
Era espetáculo. O público entendeu e recuou, observando. Richard deu um passo para frente. Kong arrazoou com palavras que buscavam resposta. Old debts, old favors, nomes que não se pronunciam em público. A conversa, em tom baixo, embaralhava acusações e lembranças. Foi então que tudo se rasgou. Kong empurrou a mesa lateral de modo a provocar, e um dos capangas do seu lado bateu no ombro de Trevor. A tensão virou barulho. A voz de alguém cerrou como aço. Isso não é lugar de disputa. Meng-Jun aqueceu com uma calma calculada, quase um aviso. Mas Kong não veio para negociações cordiais. Ele precisava plantar medo. Um golpe seco, contido, e alguém do círculo de Kong pertenceu ao chão. Mãos brilharam. Uma faca deu sobra de luz. Não houve espetáculo de sangue. Houve ameaça, e a ameaça tem o dom de transformar o jantar em pânico. Garrafas tremularam, talheres colidiram, e Maya sentiu o peso do perigo como se tivesse sido empurrada para uma água fria. Meng-Jun se levantou num movimento rápido, cobrindo a mesa como se fosse escudo. Seus braços eram uma barreira. Sua expressão, fechamento absoluto. Richard tentou interpor-se, mas um capanga empurrou-o para trás. A confusão se armou em segundos. Nesse preciso instante, Maya agiu por instinto. Ela sabia que havia coisas que se perdia quando se recuava. Objetos, provas, memórias. Havia algo que escondia no sapato. Um segredo fino e pequeno que sua avó pedira que guardasse quando a crise chegasse. Uma chave minúscula embutida na sola de sua bota. Um receptáculo engenhoso que uma vez forjara para guardar um segredo menos móvel que uma moeda. A avó ensinara. Quando a noite for longa, a chave fica sob o pé. E Maya sentira a sola fria. Aquele metal que era a promessa. No empurra, alguém chutou uma cadeira. Uma luz se apagou. Maya aproveitou o caos. Apanhou a chave com a ponta dos dedos, executando o movimento ensaiado em tantas noites de sono interrompido. Os dedos encontraram metal. Havia no objeto o peso de um contrato e a urgência de um plano ainda por ocorrer. Sem alarde, ela escorregou pelos fundos do salão, sumindo entre cortinas e cozinhas. O mundo atrás de si soava como um tambor. Passos, ordens, um clamor de vozes elevadas. Fora do alcance das mesas, a fresta da porta lateral abriu passagem para a rua mal iluminada. Maya correu. A noite a recebeu com vento que trazia cheiro de chuva e combustível. Sob a luz dos postes, ela parou, ofegante, e examinou a chave. Era apenas uma peça pequena, porém o significado era vasto. Aquilo podia abrir um cofre, uma caixa, uma gaveta onde algumas verdades se aninhavam. Ela não tinha o USB em mãos, ainda não. Mas sabia da existência dele. Sabia que havia arquivos, uma prova que alguém confiara ao mundo para que ela guardasse. A chave era a promessa de que aquilo poderia ser alcançado, e tanto a chave quanto a promessa lhe pesavam na mão. Na rua, o som do tumulto recuava como um animal ferido. Um carro preto freou próximo. Dois vultos trocaram palavras rápidas. Kong permaneceu um fantasma ao longe, observando a movimentação, cheirando vantagem. Ele não fora apenas agressivo, fora proposital. A intenção de marcar, de lembrar às pessoas quem podia fazer o que queria, estava escrita em cada gesto. Maya sentou-se num parapeito, a respiração voltando ao compasso do que restava de razão. O coração batia em compassos que aos poucos viravam histórias. Ela lembrou-se do pai, Lee Taeyong, e de tudo que significara ser filha de alguém cujo nome abria e fechava portas com o mesmo impulso. A chave queimou na palma, não apenas metal, mas possibilidade. Havia ali uma escolha. Guardar a chave, voltar ao salão e tentar fingir que nada acontecera? Ou procurar um aliado no meio daqueles que tinham poder para transformar verdades em liberdade? Sentiu o peso dos caminhos. Jenny Wu havia reconhecido a avó. Meng-Jun convidara-a a sentar. Havia nas mesas agora ofertas veladas e armadilhas disfarçadas. Maya puxou o casaco mais apertado contra a noite. Lembrou-se de uma última coisa que a avó repetira baixo, nos dias em que os punhos do mundo pareciam maiores. Não há honra em fugir sem devolver o que é seu por direito. A frase podia soar formal. Para Maya era bússola. Se algo, um USB, um diário, provas, pudesse limpar o nome de lugares, reconstruir vidas, ela precisava decidir se usaria a chave para abrir o segredo para si mesma ou para jogar aquela verdade na luz, onde o peso das escolhas seria medido por muitos. Dentro do Diamond Lotus, a discussão tomava outro rumo. Meng-Jun, agora sério, falara com firmeza. Kong deveria ser contido. Richard e Marcus conspiravam para manter a estabilidade do negócio. O nome de Maya já circulava como corrente elétrica.
Trevor, pálido, contava da história do incidente enquanto tentava, em silêncio, reconciliar medo e vergonha. Kong sumira daquela rua, mas não do radar. Ele deixara suas marcas. Olhares que ameaçavam. Gestos que prometiam mais. Para Maya, a clave da noite estava apertada entre a sola do sapato. Havia nas mãos dela a promessa de um futuro que se construiria a partir de uma verdade escondida. E havia naquela promessa uma linha direta com o passado de seu pai, com a memória da avó e com a necessidade de escolher. Ela respirou fundo. Na palma, a chave reluzia como um fragmento de destino. O relógio da cidade marcou uma hora que parecia fora de tempo. A decisão não cabia mais apenas a ela. Já pertencia às mesas, aos homens de terno, aos que se alimentavam de silêncio. Maya voltou para dentro. O restaurante ainda fervilhava em nervos, mas agora, no corpo do Diamond Lotus, havia uma presença nova. A garçonete, que antes parecia móvel e sem contornos, tornara-se centro de uma narrativa que se desenrolava sem roteiro. Ao entrar, encontrou Meng-Jun à porta dos fundos, a expressão comprimida, mas com uma atenção que não se fingia casual. "Você fez bem em sair", disse ele com voz que não pedia explicações. Mas isso mudou as coisas. E como se o mundo tivesse ouvido, alguém abriu a boca para dizer o que tornado óbvio. As coisas realmente tinham mudado. O convite tácito tornou-se contrato. O reconhecimento de Jin Woo, o ataque de Kong, a chave na palma de Maya, tudo convergia para um único movimento, um passado que se recusava a ficar enterrado. Ela sentiu o peso de olhares vigiando. Havia histórias que só se resolvem à luz, e havia outras que pedem a escuridão. Por ora, a chave permanecia inerte, e a USB era apenas sombra de promessa, porque, no diamante das escolhas, ninguém confere apenas vitórias, mede-se perdas. Maya guardou a chave na palma como se fosse confortá-la, e por um instante, deixou que o coração escolhesse antes da cabeça. Sabia que, de alguma forma, aquilo a colocava na mira. Mais importante, sabia que a escolha que tomasse ali, aceitar sentar, aceitar ser vista, aceitar revelar, não seria só sobre ascensão. Seria sobre justiça, sobre o legado do pai e sobre a vida que escolheria em seguida. Enquanto as cortinas se fechavam em torno das luzes do Diamond Lotus, Maya sentiu a cidade ao redor respirando de modo diferente. Havia ruídos de carros, passos apressados, conversas interrompidas. Havia dentro dela um impulso novo. Não queria mais apenas servir. Queria nomear. E a chave, como sinal, pesou mais do que nunca na sua mão. Se você gosta de histórias com reviravoltas e grandes segredos, curta e siga para continuar. A noite respirava menos quando Meng-Jun fechou a porta dos fundos. O restaurante recuperava a compostura aos poucos. Pratos recolhidos, vozes que retomavam timbre comum, olhares que ainda buscavam por onde a história havia se rompido. Meng-Jun não buscava aplauso. Havia algo no modo de fechar os dedos à volta de uma xícara que o tornava firme. Um homem acostumado a decisões que não cabiam ao calor do sentimento. Eles sentaram numa mesa pequena, num canto onde a cozinha murmurava como se fosse um animal doméstico. Meng-Jun falou primeiro, direto, sem rodeios. "Temos o que precisamos para expor Kong, mas preciso que você entenda. Isso não é só sobre vingança, é sobre justiça, sobre o que seu pai deixou e sobre corrigir algo que foi feito às escondidas." Maya olhou para a chave, aninhada no bolso do casaco. A luz da cozinha desenhou nela sulcos e promessas. "E se for uma armadilha?" perguntou. "E se for o suficiente para me colocar em perigo e nada mudar?" Sua voz, quando saiu, não era a do uniforme de garçonete. Havia ali a linguagem da quem aprendeu a sobreviver com olhos abertos demais. Meng-Jun a ouviu como se cada palavra fosse um frágil coletor. "Se for armadilha, nós a transformamos em revelação", disse. "Você não precisa carregar isso sozinha. Eu não quero comprar seu silêncio nem mandar alguém limpar sua história. Quero que a verdade fique visível, para todos. E isso só acontece se tivermos a prova onde todos possam ver." Eles precisavam de mais do que a chave. Precisavam do USB. Precisavam provar traições, transfers, conversas gravadas. Precisavam de algo que não coubesse em negação fácil. O nome de Kong flutuava no ar como uma pergunta. Ele havia se esquivado por anos, manipulado dons, pago os favores. O USB era a linha reta que unia as pontas. Meng-Jun contou o plano em detalhes curtos, como quem lança pedras na água e observa o círculo que se forma.
Um pequeno banco de fachada discreta, na margem do distrito comercial, onde as sombras se compravam com o plástico das câmeras. Kong era cauteloso e, por isso, complacente. Acreditara que a cidade que comprava medo também comprava silêncio. Havia um cofre ali, uma caixa de metal numa última ala da bóveda, aberta só com a chave e uma autorização presencial. Ele tinha a chave. Ele costumava visitar o banco com escolta, mas com artifícios de influência era possível conseguir que uma sala fosse disponibilizada para uma transferência privada. Meng-Jun tinha aliados que ainda se curvavam ao peso do nome Park. Jin-Woo, menos por vontade e mais por cálculo, poderia mascarar uma autorização como protocolo do clã. Maya ouviu e repassou tudo mentalmente. A rota, o tempo limite, quem ficaria do lado de fora. Ela sabia, por experiência, que o erro menor esmagaria o plano maior. Quando Meng-Jun mencionou Marcos para a vigilância e Trevor para distrações, Maya fez um som que foi quase um elogio. Marcos oferecia cautela, Trevor, nervosismo. Ambos eram ferramentas, ela deveria ser a lâmina. Houvesse um receio maior do que põe-se o corpo à prova? Sim, havia. Pôr o nome do pai no centro de um palco que ele não pedira. A lembrança do álbum de fotos guardado sob as tábuas voltou. Taeyong sorria em cabelos desfiados. A mesma boca que outra vez fora acusada de trair juramentos. Maya tinha crescido com cartas que não chegavam nos horários certos e com histórias que se despediam no meio. Sua mão encontrou a pequena chave e a fechou como juramento. Se vamos fazer isso, fazemos direito, disse. Eles foram ao banco ao amanhecer, quando a cidade ainda se arrumava para o dia. O banco não era uma fortaleza, apenas discreto demais para chamar atenção. Uma placa de metal, vidraças limpas, câmeras que olhavam com indiferença. No interior, o gerente apresentava-se com um sorriso feito de porcelana. Meng-Jun caminhou com a calma rara dos que nascem em mesas longas. A autoridade dele preenchia a sala, e o pedido por uma sessão privada soou natural e pesado. No corredor da bóveda, o som era de passos que não faziam eco. O ambiente tinha o cheiro metálico das chaves e o frio de fechaduras que não se abrem para qualquer curiosidade. 3 portas, 2 fechadas. Homens internos faziam anotações. A câmara onde ficavam as caixas pequenas era um labirinto de aço e silêncio. A chave cabia na pequena fechadura de latão como se tivesse sido moldada para aquilo. Maya sentiu uma corrente de ar como se um túnel velado se abrisse diante dela. Ela girou. O clique foi seco. Havia dentro do cofre algo enrolado num pano, uma caixa menor e dentro desta, enfim, o USB. Preto, discreto, comprometedor. Junto, um caderninho de capa de couro com datas e nomes, transferências, recibos, abreviações de conversas. Havia também uma fotografia amarela, cantos dobrados. Um homem de costas, apertando a mão de um oficial sob a luz fraca de um porão. Ao recolher o USB, Maya sentiu que o mundo mudava de foco. Os objetos tinham peso de culpa. A saída precisava ser rápida, quase anônima, mas o destino tem sempre um gosto por ironia. Um homem alto entrou na recepção. Vultos não eram raros em manhãs frias, mas o modo como aquele homem olhou para Meng-Jun dizia que ele não era um cliente qualquer. Havia nele a forma de Kong. Maya viu a mudança no ar antes que a palavra se formasse. Guardas que antes conversavam amarraram a postura. A pressa entrou no corredor como leve fumaça. Algo inesperado, murmurou Meng-Jun, com a voz sem pressa de quem precisa ganhar tempo. O homem alto passou pelas vidraças internas sem pedir licença, e um segundo depois, Marcos sinalizou com a cabeça. A saída tinha sido comprometida. Eles não correram. Não precisavam. Havia um plano de fuga menos dramático e por isso mais perigoso. Andar como se nada acontecesse. Meng-Jun guiou-os por outra porta, uma passagem para o estacionamento que dava para um beco estreito. Do outro lado, um carro parado com motor ligado. Um veículo não chamava a atenção se aparecia sempre. Ainda assim, a sensação era de que eles saíam por uma porta onde a cidade poderia reconhecê-los. Mas a vida gosta de ironias. O mesmo homem alto saindo do banco percebeu a presença e sorriu de um modo que era metade convite, metade ameaça. Não pensei que estaria tão cedo, disse ele. Voz baixa como assunto de bar. Faz tanto tempo que não vemos o menor movimento de Taeyong. Era Kong. E a palavra Taeyong voltou a morder a garganta de Maya. Houve um empurrão, um som de aço. 2 capangas surgiram pelas laterais como risos previsíveis. A rua se transformou em quadro, carros passando, pedestres que fingiam ignorância, a brisa levando pedaços de jornal. Meng-Jun moveu-se como se fosse folha, nada brusco.
Um cotovelo por proteção. Um empurrão que não virou luta. Era preciso levar a verdade intacta para o jantar do conselho, não entrar em confronto físico que deixasse rastros e justificasse retaliações legais. Mas as histórias de golpes raramente obedecem a protocolos. Existe sempre um risco calculado de sangue ou de perda. Marco segurou a porta. Trevor lançou um olhar que era quase um pedido de desculpas. Maya e Meng-Jun entraram no carro. O veículo saiu. Atrás, o vulto de Kong parou, seu olhar pairando sobre a rua como se fizesse uma promessa. Ele não correu atrás. Não precisava. Havia outras maneiras de vingança. Cartas enviadas por homens que trabalhavam à noite, telefonemas que se arrastavam para fora da cidade. O perigo apenas mudava de forma. No silêncio do carro, Maya pegou o USB como quem pega a última fatia de uma torta proibida. O peso dela era menor que o do conhecimento que ela continha. Quando plugaram o dispositivo num laptop escondido na cozinha do Diamond Lotus, as provas começaram a desfilar. Gravações de conversas onde Kong negociava favores por transferências, planilhas internas, fotos que o comprometeriam em manipulações, uma transcrição de uma reunião onde nomes de oficiais apareciam, claro como luz. Havia também algo que a fez baixar a cabeça. Uma gravação em que uma voz, talvez a de uma pessoa próxima a Taeyong, falava de traições e acordos feitos às pressas. E no final, uma nota digitalizada, uma carta de Taeyong para Myung, escrita em uma caligrafia que Maya reconhecia. Se um dia eu cair, que a verdade falasse mais alto do que a espada. O rastro estava claro. A justiça podia se instalar naquele salão de porcelana se alguém resoluto a colocasse ali. Não como acusação vaga, mas como prova palpável que se pudesse ver, tocar, ouvir. Meng-Jun sorriu. Era um sorriso que misturava dever e outras coisas, como se daquele sorriso dependessem não apenas as estruturas de poder, mas também a redenção de uma culpa que o clã carregava. Agora eles precisavam de palco. O jantar do conselho. A reunião que aconteceria dali a alguns dias reuniria chefes de várias casas, os aliados de sempre, e era o lugar onde decisões simbólicas se transformavam em destinos. Ninguém imaginava que o prato do jantar conteria uma peça de prova, e talvez por isso funcionaria. Os dias até lá foram cheios de movimentações discretas. Meng-Jun trabalhou nos corredores frios do poder, arrumando o que precisava ser arrumado para que a reunião se transformasse em tribunal. Jane Wu aparecia e desaparecia como um velho vento. Resistente e imprevisível. Uma presença que não precisava falar para ser entendida. Ele ajudava onde era capaz, mas não se envolve em escaramuças que pudessem arranhar seu próprio equilíbrio. Kong continuava rondando. Ele era sombra em mesas, agressão em palavras. Seus capangas não desistiam. Um brilho de violência sempre presente como lembrete de sua capacidade de machucar. Para Maya, cada manhã era uma pergunta. Será que foi corajosa? Será que fora tola? No dia do conselho, o Diamond Lotus foi limpo até o silêncio. A mesa principal, onde se sentavam os mais poderosos, parecia um altar. Guardanapos alinhados, talheres que refletiam luz, olhares que pesavam como sentenças. Havia chefes de ramos menores, representantes das zonas de exportação, e rostos novos que vinham sedentos por contrato. A cidade naquela noite observava, mesmo que de longe, o que se desenrolava nas mesas. Maya estava impecável no uniforme que já fora invisível. Havia uma diferença no modo como ela movia as mãos. Era como se aquele corpo que tantas vezes servira sem ser visto, agora tivesse consciência de ser testemunha. Foi instruída com detalhes. Servir Kong no terceiro prato, deixar que o garçom do lado esquerdo servisse a sopa, levar o prato final na mão direita e depois voltar para recolher. O USB minúsculo estava escondido numa cavidade falsa de uma tigela de porcelana. Um trabalho de precisão. Meng-Jun organizou tudo para que a exposição fosse inevitável, mas limpa. Um vídeo preparado, um projétil que seria ativado com um simples dispositivo ligado ao laptop do conselho. Tudo dependia daquela sequência exata. Enquanto andava, Maya lembrava da avó. Lembrou das noites frias quando Myung ensinava a arrumar talheres, a entornar chá, a fazer o kimchi de modo que o gosto resistisse, décadas depois. Serve com honra, Myung lhe dizia. Serve com duas mãos. Maya sentiu as duas mãos naquela noite como se fossem armadura. Ela cumprimentou com a saudação em dialeto, a mesma que antes havia parado a sala. Mul hai mi rieseon, disse baixinho, apenas para si e para aqueles ao lado dela que escutassem. As palavras eram como cordas de violino. Possíveis de tocar, mas frágeis. A tradução pairou na mente dela.
Eu honro a sua casa e o sangue que a sustenta. Não havia deslumbramento naquela frase desta vez. Havia compromisso. Quando colocou o prato diante de Kong, viu-o erguer o queixo num sorriso habitual. Aquele de homem que acredita possuir a cidade. Ele tomou o prato e, sem perceber, tocou no botão programado que Menjun havia arrumado para o momento certo. Algo feito para que a projeção se iniciasse quando o prato fosse colocado no centro da mesa. Em instantes, uma tela, antes discreta, acendeu-se. Imagens e arquivos começaram a passar. Transações, vozes, fotografias. Uma gravação com a própria voz de um dos associados de Kong fazendo a negociação, onde se falava em pagamentos, sabotagem, favores. A sala ficou pequena. Houve negação. Kong gargalhou baixo. Isso é montagem, rosnou, como quem tenta reduzir fósseis a pó. Mas as imagens eram cronológicas demais. Os cheques tinham números, as horas batiam com transferências registradas. Os rostos na foto não eram fáceis de desconstruir. Um a um, os presentes começaram a entender que aquilo não era intriga de rivalidade, era a exposição. Jenny Wu cruzou os braços e observou, imóvel, como juiz que escuta um caso antigo com paciência. Eles reproduziram trechos de áudio onde Kong orquestrava ameaças, abriram planilhas que comprovavam pagamentos para oficiais de meio termo, mostraram uma foto onde Kong apertava a mão de quem hoje sorria no horto de uma cadeira alta. A humilhação de Kong foi crescente. Havia silêncio onde antes havia conversa. A projeção seguiu, implacável, até que não restou muito para a voz de Kong fazer diferente de admitir. Kong tentou retaliação, mas o conselho já havia sentido o peso das provas. Alianças mudam de maré quando documentos falam mais alto que promessas. Havia, naquela mesa, homens que calculavam interesse próprio. A exposição foi rápida e metódica. Um veredito simbólico, uma decisão que transformava o homem em pária. Não houve execução. Houve sim consequência. O corte das alianças. A rejeição vincular que significava perda de influência e de proteção. Atos foram decididos. Imóveis congelados por ordens internas, retiradas de cargo dentro das redes criminosas, menções a processos que podem começar cedo ou tarde. A humilhação foi a sentença. Kong saiu. Não foi arrastado, não foi abatido. Ele deixou o salão com o que sobrou da dignidade. Palavras de aviso foram proferidas contra ele por alguns que ainda se sentiam ameaçados. Ele sumiu na noite com promessas ruidosas e ameaças verbais que se perdiam no corredor. Havia, no entanto, uma coisa que mudou. A mesa tinha decidido que a violência que sustentou Kong não era mais aceitável. As consequências chegaram como uma maré lenta. Quando o silêncio finalmente assentou-se, o foco voltou-se para Maya. O conselho, em inércia e curiosidade, virou a garota que deixara o objeto onde as fraquezas de Kong foram reveladas. Jenny Wu olhou para ela como olham os homens que acreditam em coisas maiores que o ouro. Menjun se aproximou. Havia um movimento coletivo, como se um público intimamente interessado em destino coletivo aguardasse o próximo gesto. Houve oferta. Não uma riqueza para conquistar poder. Isso não seria coerente com a história que Maya carregava, mas uma proposta. Um fundo fiduciário, criado para reparar danos antigos e oferecer suporte a quem havia sido prejudicado pelos conflitos. Era simbólico e prático. O conselho oferecia reparação, não só por generosidade, mas porque a paz exigia reposições. Era o preço de selar um novo pacto. Maya ouviu tudo. Havia oficiais contábeis descrevendo os fundos, advogados falando em termos técnicos. Havia também a tentação, uma vida que mudaria, respeito institucionalizado, um lugar onde o nome de seu pai poderia ser limpo com um selo. Havia homens que esperavam que ela aceitasse com gratidão e se tornasse rosto e selo de uma mudança que os absolveria em troca. Mas a avó dela, Miandi, voltava em imagem clara, no quintal de madeira cortando quinte, repetindo que poder sem propósito vira areia. A proposta cheirava a liberdade real, mas também a risco de se transformar em algo que ela não queria. Maya respondeu com a calma de uma concha na palma de quem entende a maré. Não quero o trono de ninguém, disse. Não quero ser um rosto usado para que as mesas continuem se curvando. Quero algo que dure. Quero um lugar onde o passado seja saudável e a cidade receba quem precisa. Quero um vinhedo. Houve surpresa. Vinhedo? Entre os presentes, alguns sorriram com ironia. Outros perceberam imediatamente o gesto simbólico. Um vinhedo era para muitos estranho. Para Maya era claro. Terra que se cultiva é promessa que sustenta. Era um lugar de trabalho, de alimento, de cura.
Vinhedo significava longe do brilho frio do Diamond Lotus. Era a reconstrução de laços. Era também um ato de recusa. A recusa de transformar a verdade em moeda de poder. Menjun olhou para ela como se essa decisão o surpreendesse, e algo nele relaxou. Você prefere um vinhedo a uma fortuna que te tornaria peça de xadrez, disse ele. Havia admiração no tom. Jane Wu, por trás, apenas assentiu, algo quase imperceptível. Ofereceram então parte do fundo para um projeto comunitário, um apoio inicial para comprar o vinhedo e transformá-lo num refúgio e fonte de trabalho para mulheres e homens que, como Maya, tinham passado invisíveis. Eles propuseram ainda outro gesto, uma bolsa para os estudos culinários e uma pequena escola de cozinha ligada ao vinhedo, para que receitas, técnicas e memórias fossem preservadas e transmitidas. Era um reparo que colocava força no solo. Maya aceitou em parte. Ela tomou o fundo para o vinhedo e os projetos sociais. Recusou cargos, recusou a transformação em imagem. Aceito a chance de criar um lugar que não precise de violência para prosperar, disse. Aceito a responsabilidade de dar aos meus as ferramentas para viver. Menjun ouviu. Havia algo profundo naquele aceito. Era menos capitulação e mais aliança. Ele deu um passo adiante. A sala se fez pequena outra vez. Porque aquilo que se passava não pedia plateia, pedia coragem. Ele pegou a mão dela com reverência. Não foi gesto de posses. Foi um movimento claro, como quem pergunta sem pressa. Maya, disse. Às vezes penso que o mundo me deu tudo para que eu o usasse bem. Acha que poderia usar parte dessa vida comigo? Não como símbolo, mas como companhia. Não para eu comprar sua lealdade, para eu dividir a jornada. Seus olhos não imploraram. Convidaram. Houve um silêncio que não era expectativa pelo romance mercê. Era respeito. Jane Wu, que vira muitos casamentos e acordos, sorriu de canto. A ideia de Menjun, de um homem que era filho de clã e também humano, pedindo parceria a uma mulher que escolhera vinhedo sobre trono, era quase um espelho do novo pacto que se desenhava naquela noite. Poder é escolha, não sentença. Maya sentiu o peso da pergunta. Não era só sobre aceitar uma mão. Era sobre se arriscar de novo com um coração que conhecia perdas. Lembranças de Taeyong, as cartas escondidas, os risos dele numa fotografia amarelada. Tudo passou como imagens que não pediam reconstrução. Ela lembrou da avó, do serve com duas mãos. A mão que Menjun oferecia era firme, era mão, era proposta. Ela sorriu e o sorriso era tímido, mas firme. Repetiu a saudação em dialeto, a mesma que parara um salão e que agora servia de ponte entre dois mundos. Mul hae mi rieseon, murmurou alto o bastante para que Menjun ouvisse. A tradução, murmurada em seguida por ela, era entrega e promessa. Eu honro a sua casa e o sangue que a sustenta. Menjun entendeu o uso. Não era submissão. Era reconhecimento de que ambos vinham de lugares com genealogias. Era também posse de uma tradição que eles decidiram transformar. Ele agarrou a mão dela com a mesma reverência e respondeu, numa mistura de sua língua e da sua própria maneira de fazer promessa. Caminhe comigo. Não houve festa. Não houve rituais exuberantes. O pedido era íntimo. O assentimento, simples. A mudança não foi imediata nos corredores da cidade. Haveria retaliações pequenas e grandes. Kong jurou vingança nas noites seguintes, enviou mensageiros, tentou reconstruir o que perdera com violência. O conselho, ciente do perigo de se manter complacente, reforçou proteções e começou a redesenhar círculos de influência. Alguns homens que haviam beneficiado do status quo sentiram-se traídos e planejaram nos cafés da margem. As consequências foram reais, como tudo o que é justo, não suaves, mas calibradas. Havia também consolação. Famílias que haviam sido prejudicadas por Kong e seus aliados começaram a receber reparos. Pessoas que antes temiam a noite encontraram um pouco de luz. O vinhedo veio como promessa concreta. Era um terreno em encosta, com terra argilosa e sol suficiente para uvas que não precisariam de luxo para existir. Maya caminhou entre fileiras recém-plantadas com as mãos sujas de terra. Uma sujeira que limpou de modo diferente. Não de medo, mas de pertença. A primeira estação foi complicada. Aprender sobre poda, sobre como o solo reage ao toque, sobre a paciência que planta exige.
Ela arrumou um pequeno espaço para uma cozinha comunitária, onde receitas foram passadas, velhas memórias remontadas em panelas que fumegavam. Muitas mulheres vieram, senhoras que haviam perdido renda, jovens que queriam aprender uma profissão. Alguns homens também com histórias que poderiam transformar uvas em propósito. Menjun apareceu com frequência. Ele não impôs presença, oferecia a mão quando a enxada pesava. Houve dias em que ele se sujou, riu, andou entre as linhas com Maya, e havia outros em que precisava voltar às responsabilidades de seu clã. O casamento, quando aconteceu, foi uma celebração simples, entre vinhedos, com a avó Miandi presente, com Jenny Wu de pé, e com homens e mulheres que haviam decidido que havia outra forma de poder. O comunitário. Eles disseram sim, num idioma que misturou gestos e palavras. Maya pronunciou a saudação em dialeto, e Menjun repetiu o gesto, traduzindo com carinho para os que não entendiam. A vida, claro, não devolveu tudo imediatamente. Nem as noites ficaram sempre sem perigo. Havia telefonemas que soavam como promessas, havia janelas quebradas em carros distantes, mas esses sinais traduziram-se em precauções tomadas. Segurança legal, vigília comunitária, redes de apoio. O conselho, agora mais vigilante, sabia que sua pena poderia ser medida pelos resultados. E os resultados, um por um, começavam a aparecer em histórias de pessoas que tiveram a vida tocada pelo vinhedo. Um filho com emprego, uma cozinha que virou fonte de renda, um legado que trocava silêncios por trabalho. Maya manteve sua dignidade intacta. Não se deixou ser troféu. Em reuniões do conselho, às vezes comparecia como representante do projeto. Falava com calma, com a linguagem que havia aprendido na cozinha de Miandi. Não se trata apenas de receitas, dizia. Trata-se de memória e de sustento. Ela escolheu não governar nem ser governada. Escolheu cuidar. E cuidar naquela margem foi maneira de mandar justiça adiante. Certa tarde, já com as folhas do vinhedo se fechando em tons de ouro, Maya encontrou um caderno no bolso do casaco. Era o caderninho que vira no cofre no banco, aquele que documentava as transferências, as conversas, as ordens. Havia notas manuscritas de outros nomes, datas pequenas que agora recebiam contexto. Ela o folheou com atenção. Em uma das últimas páginas havia um pequeno envelope. Dentro, um bilhete. A caligrafia de Taeyong. Seja forte. Procure a terra. O poder sem raiz é vento. Se houve injustiça, não transforme em vingança desmedida. Deixe a terra ser juízo. As lágrimas que escorreram não tinham nada de pesar. Eram água de quem encontra um pai não por pacto, mas por conselhos tardios. O vinhedo floresceu em mais do que uvas. Tornou-se lugar de encontro. Para quem precisava de trabalho, para quem queria aprender, para casamentos entre aqueles que haviam sido interrompidos. A sala do Diamond Lotus retomou seus jantares, agora com uma história a mais entre condimentos e porcelanas. Jenny Wu vinha de tempos em tempos, observando o que prosperava. Kong, quando apareceu, foi recebido por portas cerradas. Ele não desaparecera sem marcas, perdeu alianças, perdeu amigos, perdeu o lugar que julgara intocável. Mas a exposição não foi só punição, foi também chance de recomeço para as vítimas. Em casa, na mesa pequena que ela trouxe do restaurante para o vinhedo, Maya escreveu uma carta para a avó. Falou sobre as uvas, sobre os jovens, sobre as noites em que Menjun se ajoelhava para perguntar sobre poda e o porquê de cortes específicos. Miandi respondeu com receitas e com orgulho. Você deu nome ao lugar, escreveu a avó, que nem todo poder enxerga o que é bom quando tem pressa. Houve noites de celebração e outras de vigilância, mas no fim, o que persistiu foi uma verdade que Maya sabia desde o princípio. A linguagem pode ser arma, pode paralisar uma sala inteira e abrir segredos, mas a escolha sobre o que fazer com a revelação é o que tece destino. Ela escolhera dar vida a solo e pessoas em vez de erguer muros. No dia em que colhiam a primeira safra com as mãos de muitos, Menjun aproximou-se com uma taça de vinho. Era um vinho simples, prometendo trabalho e calor. E ele ofereceu para Maya como se a vida tivesse se condensado em pequenos brindes. Eles beberam e riram, e havia no riso a certeza de que a justiça que buscara sua forma, visível, trabalhada, com consequências que podiam ser medidas em empregos e em novas rotinas. Havia renovação. Quando a tarde morreu em cores, Jin Woo permaneceu por ali, olhando os parreirais. Você deu nome ao que estava oculto, disse ele sem artifícios. E isso é o que mais importa. O mundo sempre precisa de gente assim, que transforma a revelação em reparo. Maya tocou as folhas com carinho.
O mundo que havia começado atrás de uma vitrine de restaurante transformara-se numa linha de trabalho e memória. O USB, a chave, o jantar do conselho, tudo isso parecia agora pequenos elos de uma corrente mais longa. Havia sim justiça. Havia limite imposto a um homem que acreditara poder governar pela violência. Havia reparo. E havia a escolha de uma mulher que recusou o trono pela terra. A história acabou por nunca ser totalmente limpa. O que ela trouxe foi consequência. Homens foram presos, outros exilados, redes foram desfiadas, famílias se reergueram com o apoio do fundo. E Maia, com as mãos marcadas pelo trabalho, manteve a decisão de oferecer ao mundo um lugar que curava. Em noites calmas, ela ainda repetia a saudação que fizera a noite em que tudo começou. E quando Menjun a chamava para caminhar pelo vinhedo, ela sabia que tinha feito uma escolha que transformara não só a ela, mas a todos que caminhavam ao seu lado. O vidro quebrado naquela primeira noite continuou a ser imagem, não de destruição, mas do momento em que o som cortante virou palavra e a palavra virou história. A saudação tímida que parara um salão não fora apenas ato de coragem, fora canto que devolveu nome a quem estava sem. E o que ela construiu depois provou que poder real não é tomar, é distribuir. O que você faria se descobrisse uma herança secreta? Comente, compartilhe e inscreva-se.